crianças mais velhas, dos 8 aos 12 anos. Palavras-chave: julgamento independente, discernimento, insight. Para muitos pais, esse é o estágio mais agradável de todos, pois é nele que as crianças desenvolvem a personalidade e a independência. Elas pensam sozinhas, praticam hobbies, têm os próprios gostos, aversões e entusiasmos. O ímpeto da descoberta se dirige para coisas que podem durar a vida toda, como o amor pela ciência ou pela arte. Os principais conceitos espirituais estão alinhados com essa fase estimulante. Embora possa parecer uma palavra árida, o discernimento é uma bela qualidade da alma. Vai muito além da separação entre o certo e o errado. Nesses anos, o sistema nervoso é capaz de sustentar impressões sutis de grande profundidade e importância para o futuro. A criança de 10 anos é capaz de ser sábia e, pela primeira vez, seu dom mais delicado, o insight pessoal, se manifesta. A criança pode ver e julgar através dos próprios olhos. Ela não precisa mais receber o mundo através dos adultos. Este é, portanto, o primeiro estágio no qual algo como uma lei espiritual pode ser conceitualmente compreendido. Antes disso, a ideia de lei se parece exatamente como uma regra que você tem de obedecer ou pelo menos a qual precisa prestar atenção. Em vez de usar a palavra lei, os pais podem transmitir insights úteis sobre como as coisas funcionam, ou por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, ou como fazer as coisas para se sentir bem. Essas são maneiras de ensinar mais concretas e centradas na experiência. Entretanto, mais ou menos por volta dos 10 anos, o raciocínio abstrato se torna independente, e o verdadeiro mestre passa a ser a experiência e não uma figura de autoridade. Porque isso acontece é um mistério espiritual, pois a experiência está presente desde o nascimento, mas por alguma razão, o mundo de repente fala à criança, ela é capaz de captar o impulso interior e discernir por que algo é ou não verdadeiro, por que a verdade e o amor são importantes. O início da adolescência, dos 12 aos 15 anos. Palavra-chave: autoconsciência, experimentação, responsabilidade. A infância termina no início da adolescência, tradicionalmente uma época penosa e difícil. Para as crianças, a inocência de repente se transforma na puberdade e na chegada de necessidades que os pais não mais podem satisfazer. Os pais se dão conta de que precisam se desapegar dos filhos e acreditar que eles são capazes de lidar com um mundo de responsabilidades e pressões ao qual os próprios pais talvez mal tenham se ajustado sem se sentirem inseguros. O aspecto crítico neste caso é que agora as lições da infância já deram frutos doces ou amargos. A criança capaz de seguir em frente com um genuíno conhecimento espiritual refletirá o orgulho e a confiança dos pais. A criança que tropeça na confusão e em experiências irresponsáveis e cede à pressão dos companheiros também estará refletindo a confusão oculta da sua criação. A adolescência é notoriamente uma época de inibição, mas pode ser também uma época de autoconsciência. A experimentação é uma parte natural da transição da infância, mas não precisa ser irresponsável e destrutiva. A questão agora é se a criança possui um eu interior que pode ser usado como guia. Esse eu interior é a voz silenciosa que encerra o poder de escolher entre o certo e o errado, com base em um profundo conhecimento da vida. Esse conhecimento não está restrito a nenhuma idade. Um bebê recém-nascido possui tão plenamente quanto um adulto. A diferença é que o adulto cultivou o comportamento que acompanha o guia interior. Se você ensinou seu filho a prestar atenção ao próprio silêncio, não existe perigo em deixá-lo sair no mundo quando deixa de ser criança. Com efeito, é uma experiência alegre, mesmo que de vez em quando aterrorizante, observar a expansão da autoconsciência do seu filho, enquanto ele experimenta o vasto conjunto de opções que a vida tem a oferecer. Como todos fomos criados em uma sociedade que atribui tão pouco valor à vida espiritual, pode ser confuso imaginar o que significa ser um mestre espiritual para seu filho.
Em que isso difere, por exemplo, de ser meramente mãe ou pai bons e carinhosos? Para demonstrar a diferença, examinemos uma questão crucial que surge com relação a todas as crianças: ensinar a distinguir o certo do errado. Acredito que todos concordamos que a antiga prática de ensinar repreendendo e punindo deva ser evitada. Posicionar-se como uma autoridade punitiva só faz enfatizar dilemas morais que você não resolveu para si mesmo. As crianças rapidamente detectam a lacuna entre o que dizemos como pais e a maneira como nos comportamos. Elas podem aprender a nos obedecer em função do medo de serem punidas, mas não no nível emocional. Elas intuem que o pai ou a mãe que precisa usar ameaças e coerção não é um modelo do que é ser bom. Todos sabemos que, apesar das nossas melhores intenções, surgem ocasiões em que somos tentados a punir os filhos, simplesmente por estarmos exasperados ou frustrados. Se examinarmos com mais atenção esses momentos, perceberemos que estamos usando a punição para resolver problemas que não estão resolvidos em nosso coração. Nós realmente acreditamos que é possível sermos verdadeiramente bons o tempo todo? Temos medo de um Deus que nos punirá se formos maus? O mal é uma força diante da qual nos sentimos impotentes, incertos quanto ao fato de a bondade poder enfrentá-lo neste mundo? As fragilidades da nossa vida espiritual vêm à tona na maneira como decidimos ser pais. Não há como fugir disso. E mesmo se você tenta ser carinhoso e delicado com seus filhos, certamente surgirão ocasiões em que dúvidas o assaltarão. Ser um mestre espiritual transcende a maneira como você se comporta. Você está aqui para transmitir verdades sobre a natureza da vida espiritual. A maneira mais fácil de ensinar o significado do espírito é criar uma atmosfera na qual o espírito é soprado como amor. Ter um bebê é um ato tão grande de graça que todo pai ou mãe quer retribuir a dádiva inúmeras vezes. Este é o impulso que senti intimamente. Por causa da sua inocência, as crianças são mestres implacáveis da verdade e do amor. A menos que você crie seus filhos no total espírito do amor, as leis que você acha que está ensinando se tornarão regras inertes que seu filho jogará fora tão logo deixe de existir uma autoridade que exija a obediência. Desde bem cedo na vida dos nossos filhos, minha esposa e eu descobrimos que estávamos instintivamente seguindo certas práticas que somente mais tarde se consolidaram para nós em princípios. Ensinamos aos nossos filhos a entender o espírito como uma realidade, a acreditar em uma fonte infinita de amor que os sustenta carinhosamente. Essa era a nossa definição ativa de Deus. Não exercemos nenhum tipo de pressão sobre eles para que alcançassem o sucesso convencional. Essa era a nossa maneira de dizer a eles que o universo os prezava por eles serem quem eram e não pelo que faziam. Nunca sentimos a necessidade de puni-los, embora fizéssemos ver muito sinceramente aos nossos filhos quando estávamos desapontados, zangados ou magoados. Essa era a nossa maneira de ensinar através do exemplo, em vez de através de regras. Sempre nos lembrávamos de que nossos filhos eram dádivas do universo e fazíamos com que eles soubessem que nos sentíamos assim. Dizíamos a eles que sentimos ser um privilégio e uma honra ajudar a criá-los. Nós não éramos os donos deles, nem os possuíamos. Não projetávamos neles nossas expectativas. Nunca sentimos a necessidade de compará-los, para melhor ou pior, com ninguém. Essa era a nossa maneira de fazer com que eles se sentissem completos. Nós lhe dizíamos que eles tinham dons que poderiam modificar a vida de outras pessoas. Também lhes dizíamos que eles eram capazes de mudar e criar qualquer coisa que quisessem em sua própria vida. Falamos com eles desde cedo sobre o tipo de sucesso que importa. Criar metas valiosas que fossem significativas para eles, metas que lhes trouxessem alegria. Essa era a melhor maneira que conhecíamos de levar alegria e significado para os outros. Finalmente, nós estimulávamos seus sonhos. Essa era a nossa maneira de dizer aos nossos filhos que deviam confiar em seus desejos, a estrada real que conduz ao mundo interior.
Sem que fôssemos pais perfeitos, e é claro, afastando-nos muitas vezes dos nossos ideais, minha mulher e eu encontramos uma maneira de criar nossos filhos através da inspiração. Mostrar como estar em espírito é o verdadeiro significado da palavra inspirado, ou seja, respirar no alento de Deus. E esse exemplo também mostra o que significa ter entusiasmo, que deriva da expressão grega entheos, em Deus. Esse último ponto é provavelmente o mais importante. Na qualidade de pais, se vocês realmente querem transmitir leis espirituais aos seus filhos de uma maneira prática, precisam saber se estão ou não sendo bem-sucedidos. A maneira mais fácil de descobrir isso é verificar se seus filhos estão inspirados e entusiasmados. A inspiração, o entusiasmo e a alegria são qualidades espirituais. Sem elas, não existe vida espiritual em nenhuma idade. Ser conduzido pelos seus instintos espirituais também implicou em coisas que não fazíamos como pais. Não exigíamos obediência nem nos impunhamos como autoridades. Não fingíamos saber sempre as respostas. Não reprimíamos nossos sentimentos nem dizíamos aos nossos filhos o que era bom que eles fizessem. E procurávamos todos os dias criá-los para que vivessem a própria vida e não a vida que lamentávamos não ter vivido. Todas essas práticas podem ser resumidas em um preceito. Toda criança precisa da maior quantidade possível de amor amadurecido que você possa dar. O que torna o amor amadurecido e não apenas adulto é a intenção espiritual consciente por trás dele. O nascimento de um bebê nos projeta como mestres do espírito. Depois confiamos na graça do amor que orienta nossas intenções nos anos seguintes. O espírito nos eleva acima da nossa fragilidade individual. E ao fazer isso, ele ensina aos nossos filhos as lições mais profundas e valiosas.